Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação nos Estados Unidos. Houve um ataque frontal russo contra os Estados Unidos ontem. Um cargueiro, um petroleiro americano que levava combustível para tropas da OTAN na Europa foi atingido por um cargueiro português pilotado por um russo. Não é o primeiro acidente desse tipo envolvendo cargueiros e navios comandados por russos no mundo. Na verdade, a gente tem visto uma série de cabos de internet serem destruídos na região do Mar Báltico, em outras regiões da Europa, exatamente por capitães russos que meio que cometeram o erro de jogar a âncora e destruir o cabo de internet que está no fundo do mar. Uma coisa muito estranha, acidentes como esse não deveriam acontecer de forma alguma. Olha só o navio aqui, esse foi o navio que foi usado contra o petroleiro americano, tá? É um navio de bandeira portuguesa que era pilotado por um russo. E a grande questão é, isso aqui foi um acidente? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bruno MG, caminhoneiro marítimo cubano em fuga, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, uma coisa muito importante de levar em conta, sim, tem um mapinha aqui dos Estados Unidos também, evidentemente não tem nenhuma área tomada por aqui, mas o ataque foi contra um cargueiro americano, né? O que aconteceu aqui foi justamente o cargueiro Solong, de bandeira portuguesa, se chocou diretamente contra o navio Stella Immaculate, um tanque, não, um petroleiro, que estava levando combustível de jato para os militares americanos. Isso causou uma morte, tá? Já teve uma morte americana nessa guerra e um bocado de dano. O skipper, né, que é o capitão desse navio, foi preso pelas autoridades britânicas. Ele é russo. Ele e boa parte da equipe é russo. Isso é o que a gente tem visto acontecer também nesses vários casos de cabos de internet submarino que foram depredados ali no Mar Báltico. A gente viu várias situações em que navios que eram de várias bandeiras, chinesa, de várias bandeiras, mas que tipicamente a tripulação é russa. E daí a tripulação faz esse tipo de coisa, né? É um erro que não deveria acontecer. Isso aqui, ó, parece um mistério, porque todos os navios hoje em dia têm sistemas altamente sofisticados para traçar os cursos, né? E para ver qualquer obstáculo que tenha na frente e evitar esses obstáculos, né? Não tem por que esse cara, a menos que ele quisesse bater diretamente no navio, não tem por que bater o navio. Repara que todas as imagens que a gente tem são do navio português, tá? Do Solong, que é o navio com a equipe russa. E a suspeita inicial é que esse russo fez um ato de sabotagem contra interesses americanos. Ou seja, o que eles estão colocando aqui, que isso foi uma provocação russa contra os Estados Unidos. O que pode estar decorrendo disso, né? Eu vou dar algumas hipóteses disso aqui mais para frente, mas vamos entender o seguinte. Aqui, ó, o Stella Immaculate estava aqui, ele estava fundeado, ele estava com âncora. E o outro navio russo veio e atingiu no meio dele. Cara, não tem como esse erro acontecer, ou isso aconteceu como um erro. Isso foi proposital. O cara russo queria fazer isso, né? O capitão foi preso, ele está em poder das autoridades britânicas e é um cidadão russo no final das contas. O resto da equipe consiste de cidadãos russos e filipinos. E como aqui, ó, o navio-tanque, né, o petroleiro Stella Immaculate, estava ancorado, aguardando por um porto, né, a entrada no porto lá da Inglaterra, quando foi atingido pelo Solong, que causou fogos, grandes explosões e fumaça, e inclusive houve um morto, né? Os russos também acidentalmente cortaram vários cabos submarinos. A gente falou sobre isso, eu tenho falado sobre isso em vários vídeos lá da Ucrânia, sobre a situação da guerra da Ucrânia. Se tornou mais ou menos comum, né? E qual que é o ponto nessa história toda? O ponto nessa história toda é a estratégia russa de enfraquecer o artigo 5º da OTAN. A OTAN é o artigo 5º, né? O artigo 5º da OTAN é aquele que diz que se um país da OTAN for agredido por uma força estrangeira, os outros países todos se comprometem a entrar em guerra contra essa força estrangeira. Só que o que está acontecendo desde o início da guerra da Ucrânia? Primeiro teve alguns mísseis russos que caíram na Polônia, chegaram a matar inclusive poloneses, o míssil russo. Depois teve drones russos que caíram na Romênia.
outro país que faz parte da OTAN, e que não chegaram a matar ninguém, mas causaram prejuízos e coisa e tal. E em todos esses casos, o pessoal falou assim, ah não, foi um acidente, não foi, a Rússia não agrediu a Polônia, não agrediu a Romênia, foi um acidente, por um acaso, a Rússia queria atingir a Ucrânia, mas errou e caiu lá. Disso derivou essa estratégia russa de ir enfraquecendo o artigo 5º da OTAN. Ou seja, você começa a fazer pequenas ações de sabotagem, pequenas ações que qualquer coisa, não tem nada a ver com isso não, isso é besteira. O que acontece? Daqui a pouco você tem uma situação em que um país começa a se sentir agredido de fato, mas os outros olham e falam assim, não, peraí, isso foi acidente, não vamos chamar o artigo 5º não, pô, besteira. No momento que isso acontecer, acabou o artigo 5º, acabou a OTAN. A Rússia está num processo de destruir a OTAN. Esse é o caso aqui. Então, isso pode ter sido mais um passo que eles deram para a destruição da OTAN. Mais um ataque que os russos vão dizer que foi um acidente? Não, não tem nada a ver, o piloto russo que fez besteira. Mas olha só a coincidência que é isso, né? Vários cabos submarinos, a gente já reportou várias vezes que cabos submarinos ali na região da Lituânia, da Finlândia, do Mar Báltico, naquela região, já foram cortados por vários navios, sempre com equipe russa. E não é uma coisa estranha isso? Não, porque isso não acontecia antes, né? Assim, haver acidentes de navios cortarem cabos submarinos até acontece, mas é raro isso acontecer. Ultimamente tem acontecido um monte. E eu cheguei a mostrar uns casos lá na Ucrânia em que o radar mostrava que o navio ficava indo e voltando tentando acertar o cabo. Pô, peraí, isso não é uma sem querer acertei o cabo e rompi. O cara queria acertar o cabo, ele queria destruir o cabo. Ele ficou indo e voltando na região do cabo para tentar atingir o cabo com a âncora dele. Então tá mais do que claro que isso é uma ação bélica, é uma ação de guerra, né? Mas o que acontece? Qual que é a expectativa dos russos? O pessoal americano fala assim, não, besteira isso daí, pô, besteirinha, não tem nada a ver. Foi só um acidente, foi só, pô, o navio bateu no outro, não tem nada demais, foi sem querer. Tava o navio parado, o navio americano parado, um navio militar americano, um navio que estava levando combustível de jato para as bases americanas na Inglaterra, e veio um outro navio com tripulação russa e atingiu esse navio em cheio, pegou fogo e coisa e tal. As imagens que a gente está vendo aqui são só as imagens do navio agressor, tá? O navio agredido, eles não estão mostrando o prejuízo, porque, de novo, não se faz isso com a vítima, né? O agressor você mostra, o agressor você aponta, a vítima você protege. Então, essa é a situação que está acontecendo aqui. O que o Putin pode estar querendo dar de recado com esse tipo de coisa? A primeira coisa é mais uma etapa nesse enfraquecimento do artigo 5º da OTAN. Ele quer que o Trump fale, ah não, isso não é nada não, isso é besteirinha, deixa pra lá, não tem nada não. Por quê? Porque isso vai ser mais um passo para enfraquecer o artigo 5º da OTAN novamente. Todo mundo está vendo que foi de propósito. Não tem nenhum motivo para o comandante do navio ter feito isso que não seja atacar os Estados Unidos. Mas o que ele quer é que o Trump, que é a cadelinha dele, né, o bichinho de estimação dele, baixe a cabeça e aceite. Isso, de certa forma, não deixa de ser também uma punição ao Trump por ele não ter conseguido o que o Putin queria. Como eu falei para vocês, o acordo de cessar-fogo que foi aceito pela Ucrânia é muito aquém do que a Rússia esperava. A Rússia esperava que a Ucrânia aceitasse os territórios e parasse a guerra imediatamente do jeito que está. E era isso que o Trump tentou lá, botou o Zelensky numa posição ruim lá, tentou criticar a Ucrânia pra caramba, ele e o Elon Musk. Acabaram que eles ficaram apavorados com a repercussão que isso teve lá nos Estados Unidos contra eles, de perda de popularidade, de pessoas contrárias ao Elon Musk, contrárias ao Trump, que tiveram que aceitar um negócio que, vamos combinar, a Ucrânia não cedeu nada, não reconheceu nenhum território, um cessar-fogo de 30 dias só, e olhe lá para, né, em tese, ter mais conversas e coisa e tal, mas a gente sabe que não vai dar em nada essas conversas, e, no final das contas, num momento em que o Putin não pode aceitar esse cessar-fogo, porque ele está avançando lá em Kursk, então ele não pode aceitar esse cessar-fogo agora. Ou seja, o Trump não conseguiu nada do que o Putin queria dele. E talvez isso daqui seja uma forma de dar um recado para o Trump nessa história toda aqui, né? Ou seja, estamos insatisfeitos. O agente Krasnov, você não fez a coisa correta. O que ele pode esperar agora é que o Trump baixe a cabeça e realmente fale, não, foi só um acidente, coisa e tal, né? Mais uma vez enfraquecendo o artigo 5º da OTAN. É um momento crítico, tá? Porque certamente não vai ser o único acidente que os russos vão causar com navios americanos. Aguardem o próximo. A gente viu isso com os cabos submarinos, foram vários. Eu parei de falar sobre isso, porque era tanto cabo submarino sendo cortado ali na região do Mar Báltico, que nem adiantava falar mais sobre isso, não é nem novidade mais, né?
Então é isso daí, se preparem, meu amigo, é o que eu falo para vocês. A maldição do Chamberlain é essa mesmo. Entre a guerra e a desonra, você escolheu a desonra e vai ter a guerra no final das contas. Se prepara, pessoal do Trump. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.